Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quero dizer primeiramente que eu estou com saudade de cada um de vocês, certo? Até aqueles que eu pego mais um pouquinho no pé, né, Nicolas? Mas é só brincadeira, tá? Eu tenho carinho por cada um de vocês, tá certo? E da gente começar a aula, né, eu quero dar algumas sugestões para vocês, para que a gente tenha uma qualidade melhor nos nossos estudos. Então, a sugestão que eu dou, talvez outro professor já tenha dado, mas eu quero reforçar, é que você separe um cantinho aí na sua casa, o cantinho do estudo. Se você ainda não tem, eu creio que alguns alunos já têm esse cantinho do estudo, mas outros pode ser que ainda não tenha separado o seu cantinho do estudo. Reserve aí uma mesinha, um cantinho que vai ser especial, que todos os dias você vai parar nesse cantinho para pegar o seu livrinho, pegar o vídeo, estudar, para que assim você possa criar uma rotina e ser algo assim mais proveitoso, certo? Porque agora, né, nesse mês de maio, que começa oficialmente as nossas aulas, acabou as férias, esse vai ser o nosso recurso, né? Vai ser você aí na sua casinha com esse vídeo que a gente vai mandar, junto com o seu livrinho, nesse esforço, né, em conjunto com a gente, para que você possa aprender, né? Para que você não fique aí parado e acabe atrasando o ano letivo, tá certo? Então, levem a sério, minha gente, né? Deixa a preguiça de lado, pense que isso é para o seu bem, para o seu próprio futuro, né? E realmente se dedique a, depois de assistir esse vídeo, leia o capítulo, procure um vídeo na internet que possa ajudar você a complementar esse pensamento, mas não fique na preguiça ou para deixar para depois. Já diz o ditado, né? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje está lá no capítulo 3 do livro didático, né? Fala sobre governos totalitaristas, o nazifascismo. Então, aí, logo no início do nosso slide, eu coloquei os símbolos, né? O primeiro é o símbolo nazista e o segundo aí, o símbolo fascista, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, o símbolo nazista e aqui o símbolo fascista, certo? Então, vamos lá. Características do totalitarismo. O fascismo surgiu na Itália após a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Depois se expandiu para a Alemanha, Espanha, Portugal e passou por vários países da América Latina, inclusive no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Então, o fascismo ele vai surgir primeiramente na Itália, né? Depois ele vai influenciar todos esses países aí que a gente citou, Alemanha, Espanha, Portugal, outros países da América Latina, inclusive o Brasil, né? Durante o Estado Novo, né? O período do governo de Getúlio Vargas, chamado Estado Novo, onde ele vai implantar uma ditadura aqui muito inspirada, né? Semelhante à ditadura fascista, né? Que estava acontecendo na Itália, e também parecido um pouco com o nazismo, só que o nazismo é algo muito particular, assim. Então, realmente, o que aconteceu aqui no nosso território, né, durante o governo de Getúlio Vargas, a gente compara mais ao fascismo italiano. As principais características do fascismo e do nazismo são, então, hoje a gente vai se deter a estudar sobre essas características, certo? A primeira característica é o totalitarismo. Então, ele era um governo antidemocrático, né, que concentrava os poderes totais nas mãos do líder do governo. Aí a gente tem aí dois cartazes, um onde está o Hitler e o outro onde está o Joseph Stalin, né? Porque essa época aí desses governos totalitaristas, né? Também era o período da União Soviética, né? Do comunismo ali na Rússia, certo? E
Os nazistas, a gente vai ver mais na frente, os fascistas, né, os nazifascistas, eles eram anticomunistas, né? Mas ao mesmo tempo, assim, era muito semelhante o comportamento deles com o comportamento dos líderes comunistas, certo? Era antidemocrático da mesma forma e concentrava o poder totalmente centrado na figura do próprio líder. Esse líder ele podia tomar qualquer tipo de decisão, decretar qualquer lei, sem consultar políticos ou representantes da sociedade. Outra característica que a gente tem aí é o culto a um único chefe, que era considerado o salvador da pátria. No caso alemão, era o Führer, que era o Hitler. Führer significa chefe, condutor, né? Então, ele se intitulava assim, certo? E na Itália, o Duce, que era o Mussolini, certo? Aí a gente tem aí, ó, na imagem, né? As crianças fazendo a reverência nazista ao Hitler. E a figura dele era muito louvada, né? Na Alemanha, nas repartições, tinham as fotos do Hitler, certo? O livro que o Hitler escreveu, Minha Luta, né? Quando ele estava preso, foi um livro que era presenteado em casamentos, né? As ideias dele e tudo mais. Então havia um culto, né? À figura dele. Da mesma forma lá, o Mussolini na Itália também, né? Havia esse culto à figura do Mussolini, né? De que ele era aquele que vinha para resolver todos os problemas da Itália. Porque se a gente voltar para o contexto, né, que eu não citei para vocês, o que é que acontecia nesse período aí? A Europa estava passando pelo período chamado de entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela saiu devastada, né? Perdeu a guerra, teve o Tratado de Versalhes que trouxe muitas consequências negativas para eles, né? Impostos e redução no número de soldados do exército, não podia, né, produzir armas e tudo mais, mas várias coisas foram impostas à Alemanha, certo? E a Alemanha ela estava passando por um período econômico, uma crise econômica muito grave, um alto índice de desemprego, a inflação horrores, certo? Da mesma forma, a Itália também estava passando por essas coisas, né? Por um período também de crise econômica e tudo mais. Então, o povo via nesses líderes, em Hitler e em Mussolini, a figura daqueles que iriam salvar a pátria dessa situação, que iriam trazer essa mudança, né? Que iriam fazer novamente o país prosperar, né? Eram as promessas de campanha, vamos dizer assim, né? Desses líderes, certo? Havia também o nacionalismo, é outra característica tanto do fascismo italiano como do nazismo alemão, a valorização extrema da cultura do próprio país em detrimento das outras, consideradas inferiores. Então, tudo, né, era exaltado, o culto à bandeira, o culto ao hino nacional, o culto ao patriotismo, certo? Era algo assim exagerado, certo? Não significa que seja errado você honrar ao símbolo da sua nação, ou a bandeira, né? Cantar o hino nacional, isso não é errado, certo? Você tem um sentimento patriota, nacionalista, não é errado. Mas você tornar isso um culto, né? Algo exagerado, uma valorização extrema que traga você a um fanatismo, aí é onde está o problema. E era o que acontecia, né? Na Alemanha e na Itália nesse período e em outros países que estavam, né? Também recebendo essa influência fascista. Outra característica comum, o anticomunismo, certo? Tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão eram anticomunistas.
totalmente contrários ao comunismo. Defendiam amplamente o capitalismo, tanto que obtiveram apoio político e financeiro de banqueiros, ricos, comerciantes e industriais alemães e italianos. Então, se via também nesses regimes totalitaristas, pessoal, nesse período, uma solução contra o avanço do comunismo no mundo. Por isso que esses líderes, eles não foram freados assim logo no começo, quando eles começaram a apresentar, né, as suas ideias tão radicais, porque se via neles uma solução para se frear o comunismo no mundo, para se frear o comunismo na Europa, né? As ideias comunistas ali que tinham nascido na Rússia, com a Revolução Russa, que a gente já estudou, certo? Aquele movimento ali, o Stalin, apesar de toda a sua dureza, né, no governo ali, mas ele, de certa forma, ele também estava trazendo a prosperidade para a Rússia novamente, o crescimento econômico e tal. E isso chamava a atenção, né, de outros países europeus que estavam ali arrasados pela guerra, né, pela Primeira Guerra, que tinha devastado ali a Europa. E isso tanto trouxe pessoas aliadas à extrema esquerda, que é o comunismo, como pessoas aliadas ali à extrema direita, que é o fascismo, certo? Então, aqueles que estavam ali aliados às ideias do fascismo, eles eram anticomunistas, né? Eles não queriam que o comunismo avançasse pelos países europeus. Outra característica, violência contra as minorias. Na Alemanha, por exemplo, os nazistas perseguiram, enviaram para campos de concentração e mataram milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e etc. Então, na Itália também, né, houve violência contra minorias, porém na Alemanha tinha uma coisa que era, vamos dizer assim, uma característica só do nazismo alemão, né, que é essa perseguição aos judeus, a questão da valorização da raça ariana, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Deixa eu dar uma pausa aqui para mandar a Tarcísio ali rapidinho. Então, essa perseguição, né, esse antissemitismo, essa questão da valorização da raça ariana, né, que os alemães eram uma raça superior, eram puros e os outros tinham que ser exterminados. Isso é uma característica somente do nazismo alemão, é uma característica única, certo? Mas também houve, né, esse tipo de violência a minorias também no fascismo italiano. Antiliberalismo. Eram contrários ao liberalismo econômico e político. Os fascistas e nazistas afirmavam que o liberalismo era um mal a ser combatido, haja vista que demonstrava fraqueza. Então, o que é que acontecia nesse momento? Saíram da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, ainda veio a crise de 1929, que foi a maior crise, né, do capitalismo, que as ideias liberais, no liberalismo econômico que eu estou falando, né, as ideias liberais ali, elas vieram todas por terra, certo? Quando a gente estudou a crise de 1929, a gente viu, né, que naquele momento os Estados Unidos, para se reerguer, eles tiveram que reinventar o liberalismo deles, né? Então, o Estado ali, ele teve que intervir na economia. Da mesma forma, o pessoal lá na Alemanha e na Itália, eles eram anti-liberalismo, porque eles acreditavam que tanto o liberalismo econômico quanto o liberalismo político, eles faliam, né? Eles tinham a sua fraqueza. Não era um modelo para ser seguido, certo? Então, o Estado, ele tinha controle ali, né, sobre a economia e politicamente nem se fala, né, controle total, certo?
Os fascistas, eles eram antiliberais. Outra característica comum, unipartidarismo. Só poderia haver um partido político, ou fascista ou nazista. Quando eles assumiram o poder, quando Hitler assumiu o poder, quando Mussolini assumiu o poder, eles fizeram questão ali de extinguir os demais partidos. Só podia existir o partido nazista, só podia existir o partido fascista. Também outra característica é o expansionismo, a conquista de novos territórios. Aí vocês têm aí o mapinha do nazismo, né? Do expansionismo, da intenção que a Alemanha tinha de conquistar essas terras aí. E durante a Segunda Guerra ele vai, né? Entrar nesses territórios, vai ocupar esses territórios, que depois vão ser desapropriados, né? E a Itália também tinha essas ideias expansionistas. Na propaganda, os líderes fascistas usavam meios de comunicação, rádio, cinema, revista, jornal, para divulgar suas ideologias. Então, aí a gente tem alguns exemplos, né, de propagandas de cartazes. No primeiro tem um jovem aí alemão, né, forte, bonito. No segundo aí a gente tem um judeu escondido atrás da bandeira da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Rússia, né, da União Soviética. No cartaz fala mais ou menos assim, né, que o problema por trás dos judeus, né, colocando sobre a figura dos judeus aí a responsabilidade, né, pela Alemanha estar do jeito que está, certo? Então, colocando sobre os judeus, né, a responsabilidade da Alemanha estar arrasada como estava, certo? Aí vem, né, os comunistas, que eles tinham ódio dos Estados Unidos, né, que venceram a Primeira Guerra. A Inglaterra, né, que trouxe aquelas questões do Tratado de Versalhes, certo? Junto com outros países, quando eles ganharam a guerra, né? E decidiram que a Alemanha seria a única culpada. Então, associando essas coisas à figura do judeu, que não tinha nada a ver, certo? Aí temos também outros cartazes aí, ó. A menina alemã, né? O cartaz fala sobre a juventude alemã, certo? E o Hitler ali, né? Com as criancinhas, né? Cartaz eu tentei traduzir, falar mais ou menos, né? Onde você quer ir, meu filho? Alguma coisa assim, certo? Então, propagandas que exaltavam Hitler, que pregavam contra os judeus, que colocavam nessas propagandas as ideias do nazismo, certo? E exaltavam a figura do Hitler. Assim também na Itália, né, ocorria. Militarismo, outra característica, né? Eram altos os investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. O objetivo era fortalecer as forças armadas como forma de ganhar poder entre outras nações e, através de guerras, promover a expansão territorial. Aí a gente tem aí as tropas de assalto, que eram as tropas nazistas, e os camisas negras, que eram ali do Partido Fascista Italiano, certo? Outra característica, o corporativismo, doutrina que considera os agrupamentos profissionais como estrutura fundamental da organização política, econômica e social e preconiza a concentração de classes produtoras em forma de corporações tuteladas pelo Estado. O que é que Mussolini e Hitler fizeram naquele momento? Somente alguns sindicatos que tinham permissão para atuar nesse momento. Todas as relações de trabalho ali eram mediadas entre o Estado, né, e os trabalhadores, a classe trabalhadora, para que pudesse se ter um controle maior, certo? Então,
nesse sentido aí o corporativismo. A censura também, Hitler e Mussolini usaram esse dispositivo para coibir qualquer tipo de crítica ao governo. Então, qualquer tipo de propaganda, de música, de reportagem que saísse, ou de livro que pregasse contra a ideologia nazista, né? Contra a ideologia nazifascista, naquele momento seria destruído. A gente tem uma imagem, né, de queimas de livros, certo? Se ia contra a ideologia, se destruía. Essa era a censura, né, forte que havia no momento. As características do nazismo alemão são semelhantes à do fascismo italiano, haja vista que Hitler foi um admirador dos feitos de Mussolini. Porém, a questão racial, o arianismo, ou seja, a ideia de que os alemães eram superiores por pertencerem a uma raça pura, chamada raça ariana, é típica do nazismo. Então, Hitler, ali nos seus discursos, ele afirmava que a raça ariana era a única em toda a história que tinha feito contribuições notáveis para o progresso humano e estava destinada a dominar o mundo inteiro. Ele realmente acreditava que a raça, né, dos alemães ali, eles eram superiores às outras raças, que eles iam dominar o mundo inteiro, certo? Bom, gente, a gente vai dar uma paradinha aí no capítulo. Na próxima aula a gente vai estudar sobre o surgimento do fascismo na Itália e sobre o surgimento do nazismo na Alemanha. O que é que eu quero que vocês façam como atividade? Pegue o livro didático de vocês, lá na página 47, e ó, como eu sou boazinha, ó, vocês vão responder só o primeiro quesito, tá? Que vai da letra A até a letra E. E aí, quando a gente estudar na próxima aula o restante do capítulo, a gente faz as outras questões, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, bons estudos, dediquem-se, esforcem para que o resultado dessas aulas possa ser positivo para vocês, tá certo? Para que não haja atraso no nosso conteúdo. Repito mais uma vez, né? Não é momento de preguiça, né? É momento agora da gente dar as mãos e se esforçar para que tudo isso passe logo e a gente não se atrase, né? Vocês que ano que vem vão aí para o ensino médio, que estão correndo aí para um Enem e tudo mais, para uma escola técnica, é fundamental, né? Que vocês não fiquem parados, que vocês levem a sério esses estudos, tá certo? Um beijo, fiquem na paz, Deus abençoe cada um de vocês.